dia dedicado aos pais, né? Não podia deixar de ter uma palavrinha, uma palavra para pais. O que nós gostaríamos de falar para pais piedosos, seria hoje o que eu gostaria de falar. Quando nós que somos pais, fomos pai pela primeira vez, nós tivemos um misto de gratidão, ansiedade e apreensão. Por quê? Porque é um mundo que se descortinava diante de nós e um ser viria a este mundo e estaria sob nossa responsabilidade. Tanto para pais quanto para mães, dá aquela ansiedade, não é? E sabe, nós nos sentimos tão pequenos diante do milagre de sermos pais ou de sermos mães. Porque eu diria para os irmãos que a paternidade é uma bênção e é um milagre de Deus na nossa vida, né? A vida é um milagre, mas especialmente quando as pessoas têm mais dificuldade de engravidar. Algumas pessoas aqui na nossa comunidade que a gente conhece partilharam esta luta, não é? Hoje a tecnologia ajuda bastante e etc. Mas na época, quando a Bíblia foi escrita, ou era uma ação poderosa e milagrosa de Deus, ou não tinha hipótese. Então, as pessoas que tinham dificuldade de engravidar, elas tinham algum sentimento até de inferioridade em relação às outras pessoas. Veja o caso de Ana, que era estéril em relação à sua rival, a outra mulher de Eucana, que tinha filhos, ou coisas assim. Mas eu queria falar de uma outra mulher, que eu não sei o nome, mas que também era estéril, e também nesse período dos juízes. Vocês sabem que o período dos juízes foi um período em que ainda não havia monarquia, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era mais certo, e nem sempre acertava, porque, sabe, essa coisa de eu acho que, não é? Parece que algumas pessoas que acham, têm um aparelhinho chamado achômetro, acha, mas não acha nada, porque acaba se perdendo. E foi isso que aconteceu no período dos juízes. Eu acho isso, eu acho aquilo, cada um achava e virava uma anarquia. E muitas vezes esse achômetro deles era calibrado pelos pagãos e pelos seus ídolos, e aí então estava a perdição de Israel. E por causa disso, muitas vezes Deus entregava para que Israel ficasse dominado pelos seus vizinhos adversários. No caso aqui, pelos filisteus. Esta era uma época que os filisteus dominavam sobre Israel, e isso foi por 40 anos. Vamos para Juízes capítulo 13. E aí vocês já logo perceberão que nós vamos falar sobre os pais de Sansão. Já falamos sobre Sansão recentemente, mas eu fiquei muito admirado da fé do pai de Sansão. Fala-se muito pouco sobre este homem chamado Manoá. Não é Manuel, não, é Manoá, não é? O Manoá tinha a esposa, veja versículo 2, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Mas Deus olhou para o povo de Israel, viu que ele estava sob domínio dos filisteus e resolveu usar esta família como aquela que daria a luz ao homem que seria agente de libertação do domínio dos filisteus sobre o povo de Deus. Então o anjo do Senhor apareceu, não é? Primeiramente a esposa. É muito engraçado isso, não é? Que aparece primeiro para a esposa, mas veja lá. Apareceu, versículo 3, 13:3 de Juízes, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Lembra da pregação quando eu perguntei onde estava a força de Sansão? Não estava no cabelo, mas estava naquilo que isso representava, a consagração e a separação para o Senhor. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse:
um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Olha, eu acho que quando o Manoá recebeu essa informação, ele quase caiu de costas, né? Por quê? Era uma revelação tremenda. Agora, pense bem, a mulher recebeu essa informação e ela logo foi partilhar com o seu marido. Aí que você vê que era um casal que se falava, eles se comunicavam. Sabe que às vezes o nosso problema no nosso lar é que as mulheres e os homens não se comunicam, ou se comunicam muito mal, não é? E eu vejo assim que em Manoá, então ele falou assim, mulher falou, sabe o que ele fez? E é isso que eu queria falar hoje com os irmãos. Então, versículo 8 diz o seguinte: então Manoá orou ao Senhor. E ele orou assim: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e então ele teve a oportunidade também de dialogar com o anjo do Senhor. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, prestem atenção na oração desse homem, que é a oração que cada um de nós pais deveríamos fazer. Nós deveríamos pedir que Deus nos ensine o que nós devemos fazer com os nossos filhos. Porque se Deus tem um plano e um propósito para o filho que Ele me dá, o que eu tenho que fazer para cooperar com Deus nesse plano e nesse propósito que Ele tem para o filho ou para os filhos que Deus me deu? O que eu vejo é que, primeiro, você vê que Manoá exerceu fé. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Então ele orou: manda um anjo de novo, eu quero que ele nos ensine como nós devemos lidar com essa situação. Sabe, irmãos, ser pai, ser mãe é um grande desafio, especialmente se nós temos a consciência de que Deus nos tem dado filhos com um propósito santo, de os nossos filhos também serem agentes de livramento, de libertação do povo que Deus tem escolhido para ser dele. E então o Manoá faz essa oração, não é? Venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ele já tinha como certo, como facto, que Deus iria fazer um milagre na vida da sua esposa. Que de facto, ela que era estéril, teria um filho. E ele então, já partindo do pressuposto que seria pai, ele falou assim: eu quero ser um bom pai, me ensine a ser um bom pai. Me ensine o que eu tenho que fazer com esta criança. Sabe que nós devíamos realmente fazer essa pergunta para Deus. E se há uma pergunta que Deus gosta e quer responder, e já tem respondido, é: o que devemos fazer com o filho que Ele nos dá, com um propósito santo de se tornar agente de libertação para o povo dele? Então, Deus respondeu, e o Manoá, ele vai perguntar, versículo 12, então disse Manoá: quando se cumprirão as tuas palavras e qual será o modo de viver o menino e o seu serviço? Está vendo? O Manoá, ele quer saber. Ele quer saber. E a pergunta é: tu queres saber também como ser um bom pai para o filho que Deus te dá ou já te deu, não é? Então, essa é uma pergunta que Manoá faz. Agora, se você fizer essa pergunta, você vai encontrar respostas até mais abrangentes, porque nós já temos toda a resposta aqui. A palavra de Deus, ela nos vai dizer como é que nós devemos lidar com a criança que Deus colocar nas nossas mãos. Então, eu creio que o Manoá, primeiramente, ele tinha que entender uma coisa: que a mulher não poderia consumir bebida alcoólica e que o filho dele, quando nascesse, seria nazireu desde o nascimento até a morte. Então jamais cortaria o cabelo de Sansão.
simbolizando que ele era um menino consagrado ao Senhor. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Quando nós nos tornamos pais, quais são as orientações que Deus deixou claro na palavra dele? Eu vou pelo menos citar 7. Sabe por quê? A oração de Manoá foi respondida, mas a sua oração e a minha oração, no sentido de nós sermos bons pais, está respondido pela própria palavra de Deus. E na palavra de Deus, ele diz, a exemplo do que fez José com o menino Jesus, o que nós devemos fazer? A primeira coisa que devemos fazer com o filho que Deus nos dá é apresentá-lo a Deus. Eu fico muito feliz aqui na nossa comunidade, porque eu já tenho apresentado crianças aqui. E uma alegria que eu tive foi na reunião da direção ouvir dizer que uma criança que eu apresentei assim que cheguei, já está com 16 anos, que cumpriu 16 anos exatamente nesta semana, que é a menina Tabita. Eu apresentei aqui porque eu estou aqui há 18 anos, no segundo ano do meu ministério aqui, a Tabita nasceu, e depois a mãe disse, pastor, quero apresentar na igreja, e nós fizemos a apresentação da Tabita aqui. Minha alegria é que recentemente Tabita foi batizada aqui. Ela foi apresentada, os pais se comprometeram a criá-la na disciplina de administração do Senhor, e ela aceitou Jesus como Salvador, e disse, eu quero ser batizada, e foi aqui que ela foi batizada. Ela mora em Lisboa, mas com 16 anos, essa miúda já está dirigindo louvor lá na missão onde ela congrega. E com 16 anos, ela está fazendo um trabalho de evangelização ao ar livre com crianças. Não é maravilhoso? É maravilhoso. A primeira coisa que nós devemos fazer, meus queridos, é apresentar os nossos filhos a Deus. E dizer, não é meu, é do Senhor, está de empréstimo, ajude-me a ser um bom pai, ajude-me a ser uma boa mãe, ajude-me a ensinar a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velha, eu sei que ela não vai se desviar dele. Primeira coisa que tu deves fazer quando seu filho nasce, apresenta-o diante do Senhor, ele é teu. Consagre o seu filho, a sua filha ao Senhor. Isso é um compromisso, e sabe, não vai passar navalha durante toda a vida. Isso significa que você consagra a vida do seu filho desde o ventre materno até que o Senhor o chamar. A vida inteira, ele deve pertencer a Deus em primeiro lugar. Agora, para que o seu trabalho fique bem feito, Efésios 6 vai dizer algo importante, que outra orientação, se vamos responder a pergunta do manual, o que devemos fazer? 6:4 de Efésios, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há uma coisa aqui que diz para não fazer, e outra coisa aqui que deve fazer, não é? Nós podíamos discutir e pensar em várias vezes em que pais, ao invés de ajudarem os filhos, eles os irritam, fazendo exigências descabidas muitas vezes, às vezes descontando no filho a sua frustração e disciplinando inadequadamente ou desproporcionalmente, nós irritamos. E sabe o que acontece? Os filhos desanimam, né? Mas ele diz assim, mas criai-os na disciplina. Disciplina, meus queridos, não é só palmadinhas não é isso. Disciplina é discipulado cristão. Disciplina é ensino pelo exemplo, pelo modelo. Disciplina é orientar. Também entra parte de correção, é verdade. Mas ele não vai saber o que é certo se não disseres. E ele não vai saber por que recebeu a reprimenda se não explicares. Então, quando nós não somos coerentes, nós irritamos os nossos filhos. Mas quando nós disciplinamos, criando-os na disciplina e admoestação do Senhor, nós estamos formando nele o caráter que precisa ser formado. Lembrem-se disso. Então, é criar na disciplina e não irritá-lo. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, diz algo importante para os senhores pais, eu incluindo, e maridos. 3, 7.
maridos, vós igualmente, 1 Pedro 3,7, marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendes consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Mas aqui não aparece filhos. Então, por que ele está falando aqui para pais? Não sei se você estava na abertura da escola bíblica dominical, quando a nossa superintendente lembrou de uma frase dita por um professor, que eu também ouvi essa frase, mas não foi pelo mesmo professor, provavelmente. Melhor coisa que pode fazer pelo seu filho, você que é pai, ame a mãe dele, que é a sua esposa, se for no caso, né? Mas ame a mãe do seu filho. É a melhor coisa que pode fazer. Sabe por quê? Isso vai dar segurança. Você já viu qual é a crise da criança que os pais se divorciam? O que vai ser de mim agora? Elas se sentem até culpadas porque os pais se separaram. Você já imaginou? Então, amar a esposa é a melhor coisa que eu posso fazer para que as minhas filhas tenham segurança e cresçam sem aquela instabilidade. O que vai acontecer agora? Quando há amor no lar, há segurança para desenvolvimento de um caráter e de uma confiança da criança. Agora, a criança que vive na tensão e em desamor, realmente ela vai crescer com sérias dificuldades. Igualmente, vós, marido, vivei a vida comum do lar com discernimento. Não é fácil a vida doméstica, mas se eu tiver discernimento, eu vou saber lidar com as crises que vão aparecer. Não é? Então, viver a vida comum do lar com discernimento, tratar a esposa com dignidade, isso aí era uma novidade naquela época. Tratar filhos e esposa com dignidade para o Império Romano era absolutamente revolucionário, porque o pater, o pai, tinha poder de vida e morte sobre os que estavam sob a sua autoridade. A criança podia ser rejeitada, abandonada, os filhos podiam ser sentenciados à morte. A mulher era mais um objeto do que realmente uma pessoa para muitos dos senhores. Mas tratar com dignidade foi absolutamente revolucionário. E quem trouxe isso foi Jesus e o Evangelho. Eu me admiro como a Europa quer se negar que as raízes da Europa são cristãs, porque foi o Evangelho que trouxe os valores que nós defendemos enquanto europeus, enquanto cristãos do Ocidente. É incrível como foi revolucionário dizer: tratai a mulher com dignidade. Quem resgatou a dignidade da mulher no mundo antigo foi Jesus. Quem resgatou a dignidade da criança foi Jesus. Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Quando irritamos os nossos filhos, nós criamos embaraço para eles conhecerem Jesus. Não, meus queridos, nós somos pais com um propósito. As crianças serão agentes de libertação se você, pai, experimentar a liberdade que há em Cristo Jesus e for um modelo para ela. Então, viver a vida comum do lar com discernimento. Seja um pai presente, seja um pai que acompanhe os filhos. Sabe, quando tem a reunião lá de pais encarregados de educação na escola? Vá. Eu não faltava uma reunião, eu gostava de reunião de pais, eu gostava de ir, e me enchia de orgulho, porque as meninas se portaram bem, então, pronto, não é? E se portassem mal também, o professor podia dizer, e vamos conversar. Sabe, meus queridos, nós devemos participar. Havia uma propaganda lá no outro lado do Atlântico, quando eu era mais novo, que dizia assim: não basta ser pai, tem que participar. Viver a vida comum do lar, com discernimento, criar os filhos na disciplina e demonstração do Senhor, é nossa responsabilidade. Nós não devemos abdicar desta responsabilidade, desta autoridade que Deus nos dá. Não é a escola que vai ensinar valores, eles vêm de casa. Faz favor, muito obrigado, com licença, vem de casa. Manter as coisas organizadas e limpas vem de casa. Há certas coisas, meus queridos, que não é o professor, que às vezes nem o professor tem lá muita formação para isso, mas é tu, pai, que tem que ensinar o seu filho, que tem que formar nele valores, caráter, não é? Temor de Deus vem de casa, não é?
Viver a vida comum do lar. Cultive o ensino bíblico no seu cotidiano. O que diz Deuteronômio 6, que eu sempre menciono quando há reflexão sobre a família, quando as bases do futuro, da futura nação, já era uma nação, mas do futuro Estado de Israel estavam sendo colocadas em Deuteronômio 6, não é? Versículo 3, ouve, ó Israel, e atenta em cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, não é? Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sabe, uma coisa importante que nosso dirigente Paulo Campos falou, modelo da mãe. Modelo da mãe. Domingo é dia de consagrarmos para o Senhor um tempo, então nós vamos cultuar ao Senhor todos os domingos. Eu já tenho dito que isso também era uma coisa líquida e certa na casa dos meus pais. Sabe, uma coisa que é importante é que nós não só devemos apresentar a nossa criança para uma cerimônia bonita na igreja, convidamos as pessoas e tal, mas cada domingo nós renovamos esse compromisso assim, vou levar meu filho à casa do Senhor, e lá ele vai aprender também a palavra de Deus. Nós temos, e deixe-me falar um pouquinho sobre nossa escola bíblica dominical, temos professores do melhor, alguns deles com formação e especialização na área da educação, da psicologia, temos do melhor, realmente. Alguns com formação teológica, outros com formação humanista, mas todos com base bíblica bastante solidificada para ensinar. E direcionado para cada faixa etária, desde o berçário, passando pelos primários, pré-primários, primários juniores, adolescentes, jovens casais, adultos e sêniores. Todas as faixas etárias são cobertas no programa de ensino, na proposta de ensino desta igreja. Então, traga os filhos, na mesma escola que tu estás, teu filho estará. Tu aprendendo na tua linguagem e ele aprendendo na dele. Isso é simplesmente fantástico. E temos uma sala de aula, um espaço físico, que isso é um privilégio aqui em Portugal, não é? Um espaço físico adequado para cada faixa etária. Isso é um luxo nesse país para as igrejas evangélicas. Então devemos ser gratos a Deus por isso. E devemos prestigiar quem está a trabalhar para ajudar-nos nessa tarefa. Não é tarefa do professor muita coisa, é tarefa dos pais. Mas eles dão a base bíblico-teológica e vocês em casa complementam. O que aprendemos hoje na escola bíblica dominical? Sobre o que foi falado no culto e assim partilhamos, não é? E crescemos juntos como família. Não há coisa mais gostosa que voltar para casa e no almoço nós podemos partilhar aquilo que aprendemos, vivenciamos, que cantamos, que louvamos. Isso enriquece. Então, diz lá o texto, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa que o pai precisa ter é ter as palavras do Senhor no seu coração para ser um bom pai. Mas não fica só para ele. Versículo 7 diz, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Sabe, meus irmãos, isso significa que tu passas tempo com seus filhos, que lês a Bíblia para ele, que oras com ele antes de ele dormir, que antes de ir para a escola, põe eles no carro, vamos orar antes de sairmos, não é? Que antes das refeições nós vamos orar e dar graças ao Pai do céu, que nos providenciou o alimento. As crianças crescem com temor de Deus, com gratidão ao Senhor, desejando viver para Ele e louvá-lo porque Ele é bom. E se temos comida, se temos teto, se temos escola, se temos seguro-saúde, é porque Ele dá. E se temos emprego, é porque Ele dá. E se temos capacidade de ir trabalhar, é porque Ele nos dá. Então nós somos gratos a Deus e criamos os nossos filhos exatamente aprendendo a amar e a servir a Deus, a ser reflexo dos valores da palavra de Deus. E outra coisa, nossos filhos vão crescendo e nós precisamos sempre ensiná-los e aconselhá-los. Aliás, essa tarefa do aconselhamento deve nos acompanhar toda a vida. As minhas filhas têm mais de 20 e poucos anos, ainda exercemos esse ministério do aconselhamento, já não dou mais palmadinhas, não,
e não precisamos ler mais historinhas, não é? Às vezes elas até nos ensinam, não é? Sabe mais agora do que os pais em alguns aspectos, não é? Intelectualmente sabem mais. Não sabem mais da vida porque nós temos mais anos rodados, né? Mas sabem muito, sabem muito. Os nossos filhos, eu já digo, os meus filhos têm que ser melhores do que eu. Eles têm que ir mais longe do que eu, porque eu fui mais longe que os meus pais. Não era mais piedoso nem melhor do que eles. Há uma coisa que eu aprendi, e para vocês jovens, eu já era missionário, já tinha formação superior, e eu já falei isso aqui para aqueles que são mais antigos na casa. Eu tinha um tio que não era crente, não era, mas tinha um profundo respeito pelo meu pai, porque o meu pai era uma pessoa de Deus e piedosa. E um dia ele falou assim para mim: olha, Eliel, você é jovem, inteligente, fez a universidade, já trabalhou fora do país e etc. Mas eu vou dizer uma coisa: seu pai é superior a você. Ele é um homem superior a você. Meu pai não tinha formação superior, mas era um crente piedoso, tinha caminhada com Deus. E o meu tio falou assim: olha, teu pai é superior a você, né? Fez assim, ó, coloque-se no seu lugar. Você fez seminário, né? Coloque-se no seu lugar, porque o seu pai é superior a você. Meu pai era superior até na sua humildade, que ele foi meu pastor e depois foi meu assistente, foi minha ovelha também. E foi das melhores ovelhas que eu podia pastorear na minha vida, que eu pude pastorear na minha vida. Sabe? É isso, nunca se esqueçam vocês, filhos, os pais têm muitos quilômetros rodados. Já engoliram muito sapo na vida, já engoliram muito pó na estrada. Então, sempre respeito pelos pais, honra os teus pais, né? E vocês, pais, façam por merecer, façam por merecer. Uma das coisas que nós temos que fazer é sempre orar por eles, sempre. Todos os dias, coloque cada um dos seus filhos na presença de Deus. Até aqueles que já se desviaram, que nunca quiseram saber da igreja. Sabe por quê? Mônica, a mãe de Agostinho, orava por ele, porque Agostinho vivia uma vida devassa, e ela era piedosa e temente a Deus. Orou, até que Deus foi ao encontro e formou o grande homem Agostinho de Hipona. Sabe? Continue orando. Mesmo que seu filho tenha se afastado do evangelho, continue a orar. Sabe, orai sem cessar, principalmente pelos seus filhos. E por último, para não tomar mais muito tempo, seja um exemplo. Sabe o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, 1? Se você anota em aconselhá-los, anote, Provérbios 4 a 9. Provérbios 4 a 9, são vários capítulos que diz: ouve, filho meu, e há uma série de orientações. Agora, em 1 Coríntios 11, 1, o sétimo conselho que vem aqui da Bíblia, ser um exemplo. Sabe o que Paulo dizia com toda a ousadia? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, pais, isso é uma grande responsabilidade. Você pode dizer isso para os seus filhos: sede meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Você vai dizer assim, sabe, eu digo mais assim, não é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim? Porque aí você se exime de responsabilidade. Já viu aquele pai que diz assim para o filho: não fume, meu filho, e dá uma baforada nele? Não faz sentido. Não beba, meu filho, porque isso faz mal. Mas você sempre está lá, não é? Na esplanada a beber até cair para o lado. Não faz sentido. Paulo tinha moral, porque ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se quer um conselho para ser bom pai, seja modelo. Imite a Cristo, que teu filho vai te imitar a ti. Sabe, porque a primeira visão de referência e autoridade que seu filho vai ter, és tu. E se ele tiver uma imagem ruim de pai, imagine a projeção que ele vai fazer na imagem que ele vai fazer de Deus. Tem gente que tem uma imagem péssima de Deus, sabe por quê? Tiveram uma péssima experiência em relação aos seus pais. E isso precisa ser restaurado. Então, é difícil, mas Paulo tinha essa ousadia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse é o maior desafio para nós, os pais. O maior desafio para o Manoá, e para mim e para ti, é ser
modelo, ser exemplo de honestidade, integridade, piedade, consagração, pontualidade, responsabilidade, fidelidade, generosidade, compaixão. As crianças imitam, não tem jeito. Até os defeitos. Às vezes eu vejo as minhas filhas, essa aí saiu a mim, né? Naquilo que não devia, mas saiu. Mas também nas virtudes, percebe? Então, que sejamos modelo para os nossos filhos. Que eu não mande meu filho para a igreja, que eu vá com ele, que eu me antecipe. Sabe? Então, você ora como Manoá: Senhor, o que vai ser desta criança? Como é que eu devo ensiná-la? Como é que eu devo ser um bom pai? E ele vai dizer: apresenta-o na minha casa. Segundo, cria-os na disciplina e admoestação do Senhor e não o irrites. Viva a vida comum do lar com discernimento, amando a mãe dele, que é a sua esposa. Cultive o ensino e a pedagogia do cotidiano. Aconselha-o nos caminhos do Senhor. Ora por ele sempre. E seja um exemplo de vida para o seu filho. Se você fizer bem o seu dever de casa, Deus vai fazer a parte dele. E seu filho vai se tornar um homem, sua filha vai se tornar uma mulher, agente do reino, consagrado ao Senhor por toda a vida. E Deus vai abençoar, rica e abundantemente, como dizia minha mãe. É isso, meus queridos. Você quer realmente ser um bom pai? Existe aqui a resposta. O manual está aqui. Você seguir isto, você vai ser bem sucedido. Esse é o que eu desejo para mim e para cada um de vocês que são pais hoje e que serão num futuro muito próximo. Amém?